Luz, câmera, ação! Está no ar o seu programa da Arte em Movimento. No programa de hoje você confere a análise de uma épica produção russa. Por muito tempo foi considerado o maior filme da história do cinema, depois perdeu só para o Cidadão Kane esse posto. Uma mostra que destaca os clássicos franceses. E o nosso curta de hoje, então, curta agora! Extravagância é a definição perfeita para descrever Ivan o Terrível. A obra de Eisenstein é um espetáculo visual do início ao fim. Então, curta agora Ivan o Terrível sob o olhar analítico de Érica Savernini. Olá, hoje eu vou falar sobre Sergei Eisenstein. Muito possivelmente vocês já conhecem o grande filme dele, né, que por muito tempo foi considerado o maior filme da história do cinema, depois perdeu só para o Cidadão Kane esse posto, que é o Encoraçado Potemkin, que é uma fase muito mais conhecida do Eisenstein, da fase mais radical dele, de proposta mesmo, do que o cinema deveria ser. Inclusive porque é um momento, né, diferente da política russa, né, pós-revolução de 17, em que a gente tem o Lenin falando que o cinema era um grande instrumento mesmo de transformação da sociedade. Então os cineastas, os artistas russos desse período, eles têm um período muito rico, muito criativo de experimentação, né? Vai ser Eisenstein um dos primeiros teóricos do cinema que vai marcar essa questão da forma do filme fazendo parte da sua narrativa. Então ele vai propor de imediato, né, que o cinema, para ele ser revolucionário efetivamente, ele não podia ser só tematicamente revolucionário, ficar contando histórias sobre camponeses que se envolvem com a revolução e tudo mais. O que ele acreditava é que a própria forma do filme, a forma de contar a história, a forma de articular os planos deveria ser revolucionária. Daí a gente tem esse grande filme que é o Encoraçado Potemkin, né? E mesmo um outro filme dele em que as experiências são muito mais radicais, o Outubro, em que a gente tem essa forma revolucionária que ele está propondo, né? Mesmo depois, quando a política na Rússia se modifica e os artistas não só não vão ter liberdade, como também vão ser perseguidos, né? Principalmente quando você tem o período stalinista, né? Mesmo assim, o Eisenstein continuava produzindo, teoricamente, propostas revolucionárias, do que ele entendia que deveria ser o cinema, né? Uma das questões que ficaram inacabadas, inclusive com a morte do Eisenstein, é a utilização da cor, né? Porque a gente começa já no final dos anos 30, você já tem sistemas de captação de cor, embora não seja ainda a produção usual do cinema, nem do cinema norte-americano, você já tem alguns sistemas de captação de cor e que trazia para os cineastas, portanto, essa questão. Como vai ser a incorporação da cor? Quero mostrar hoje o Ivan o Terrível. Ele é uma encomenda de Stalin. Essa vai ser a última produção de Eisenstein. A ideia era uma trilogia sobre esse czar russo, que é considerado o primeiro czar, porque foi ele que unificou todos os reinos, os pequenos reinos que formavam a Rússia, tá? Que é o Ivan. E a encomenda é muito clara, né? É o Stalin querendo uma biografia sobre o czar que unificou toda aquela região. Ele estava pensando exatamente no espelhamento com ele como esse grande líder que ia construir a União Soviética, né? Então, essa é a encomenda que o Eisenstein recebe. Ele ia fazer 3 filmes. Ele faz o primeiro filme, que é extremamente elogiado, porque é um filme que você tem uma visão mais positiva do Ivan o Terrível, nesse momento em que ele surge realmente como um nome que seria capaz de unificar esses reinos. Mas na parte 2 já começam a entrar questões mais complicadas do Ivan,
que não tem à toa essa alcunha de o terrível, né? Então, o Stalin, ele critica esse filme. Eisenstein vai ser publicamente criticado, né? Ele vai ser condenado por esse filme, e nesse momento, né, desse grande problema que ele vai ter, é que ele vai ter um infarto e vai vir a morrer, né? Mas na parte 2 do Ivan o Terrível, ele já consegue fazer a experimentação que era a grande preocupação dele nesse momento, que era a introdução da cor no cinema. Então, na parte 2 do Ivan o Terrível, sobreviveu uma sequência, que é uma sequência interessantíssima, de um grande festejo que está acontecendo, que o Eisenstein faz em cores. É a única parte do filme que tá em cores. A parte 3, que o Eisenstein não realiza, né, porque ele falece, ela seria em cores. Então a gente só tem essa pequena amostra do que seria a cor para Eisenstein, de como trabalhar a cor no cinema. E a gente vai ver que é muito pouco realista. Não era só aquela representação de um ambiente que tinha tais cores, todo o estudo de cor que a gente faz no cinema mesmo atualmente, pensando nessa harmonização, mas as cores em si, elas não expressam nada. E nessa sequência do Ivan o Terrível, as cores, elas são pouco realistas porque elas estão enfatizando aquele clima, elas estão enfatizando os grupos que estão em oposição ali. Que você tem uma grande conspiração acontecendo ali, tá? Contra o Ivan, e o Ivan, já sabendo dessa conspiração, ele também fazendo a contra-conspiração. Então tem todo um jogo ali de traições nessa sequência, né? Que a cor vai enfatizando essas relações, né? O Ivan o Terrível é, portanto, a última obra desse grande diretor que é o Eisenstein, e que trabalha esses elementos que são fundamentais dessa filmografia. Para quem acha que Anderson Silva conquista prêmios somente nos tatames, está totalmente enganado. O filme Like Water, do venezuelano Pablo Croce, é baseado na vida do lutador brasileiro. A obra venceu o prêmio de melhor direção de documentário do 10º Festival de Cinema de Tribeca, realizado em Nova York. Produções brasileiras também saíram vencedoras de outros festivais de cinema. O documentário Lixo Extraordinário ganhou uma menção honrosa e o prêmio do público na segunda edição do Festin, Festival de Cinema Itinerante de Língua Portuguesa em Lisboa. O filme, que já havia sido indicado ao Oscar como melhor documentário, narra o trabalho do artista plástico Vic Muniz no lixão de Gramacho, no Rio de Janeiro. Aplaudido pela crítica, Lixo Extraordinário conta com a direção de Lucy Walker, Karen Harley e do carioca João Jardim. O 29º Festival Cinematográfico do Uruguai também teve produção brasileira entre os vencedores. O Céu Sobre os Ombros foi eleito o melhor documentário no evento realizado em Montevidéu. O filme do mineiro Sérgio Borges foi o grande vencedor do Festival de Brasília, realizado em novembro de 2010. É um filme muito simples, feito com muito poucos recursos, é um filme de R$100 mil e feito com uma equipe muito reduzida, mas por isso mesmo forjada num espaço onde todas as pessoas tinham uma possibilidade de participar da criação do filme. É um filme que se deve a uma parceria muito grande com os atores do filme, que são atores não profissionais. O filme ele parte da vida deles, da história de vida real deles, para ir um pouco além, para ser ficcionalizada. Mas é um filme que vem muito, o resultado dele vem muito da escolha de quem são essas pessoas que estão no filme.
curta agora vai para um rápido intervalo. No próximo bloco você assiste o toque de Ian Bové e nosso curta de hoje. Não saia daí.